Em nosso estudo de hoje, a lição 12 do livro Assim Vencerás tem por título Abençoa. Atravessa as rudes provas, acalma-te e abençoa. Alguma ofensa à vista, esquece e abençoa. Amigos desertaram, segue à frente e abençoa. Sofres dificuldades, age, serve e abençoa. Alguém te menospreza, silencia e abençoa. Por nada te revoltes, Deus te guarda e abençoa. Estivemos fazendo um estudo sobre a ansiedade e com a ajuda da Joana de Ângeles no livro O Homem Integral e no livro Conflitos Existenciais, com a ajuda do Espírito Hamed no livro Dores da Alma, com a ajuda do Espírito Hermance Dufour, pesquisando sobre o tema, e a gente chegou a algumas conclusões, que a ansiedade ela é uma coisa normal no ser humano, é um medo, um temor, uma apreensão diante de alguma coisa que está acontecendo, e que ela é salutar até determinado ponto. Quando ela começa a chegar no ponto de trazer efeitos físicos para você, consequências físicas, sudorese, tremor, insônia, taquicardia, é a hora que a gente, em primeiro lugar, deve respirar fundo e procurar, em primeiro lugar, sentir os efeitos e entender o que está acontecendo, me levando a ter esses efeitos. É uma fase bem nova e complicada para muita gente e que acontece com muita frequência nos dias de hoje por conta da correria do mundo moderno, mas principalmente, sob o ponto de vista espírita, por conta da regeneração do nosso planeta que vem acontecendo de forma gradativa, e a gente começa a buscar paliativos, começa a buscar terapias que possam estar minorando, fazendo a gente voltar ao normal. E é interessante que, de maneira unânime, esses três espíritos que eu fiz referência, Joana de Ângeles, Hamed e Hermance Dufour, eles apontam para a gente como uma terapia uma coisa chamada otimismo. E a gente ficou pensando assim, otimismo? Mas como assim o otimismo? Quando a gente começa a ter aquela certeza de que eu sou um espírito imortal, eu fui criado por Deus e que eu estou vivendo uma experiência na matéria que está sendo educativa para mim, eu, ao invés de reclamar das coisas que estão passando na minha vida, eu vou começar a procurar entender por que estão acontecendo e o que elas têm para me ensinar. Muitas vezes vai dar vontade de fugir, vai dar vontade de fugir, sim, vai entrar até naquele capítulo da melancolia, que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não queria passar por essa prova assim como um aluno rebelde dentro da sala de aula, eu não queria aprender a fazer essa expressão matemática, que eu não gosto de matemática, mas tem que passar pela experiência. O Hamed tem um momento até que ele fala assim, a gente ama os vegetais, mas quando você planta uma semente, não adianta você ficar ansioso para que ela brote logo. Ela vai ter o seu tempo, vai ter que ter paciência e vai passar por várias etapas de formação, igual a gente passa também. Mas quando a gente começa a trabalhar a questão do otimismo, não vai ter mais lugar na gente para a gente falar das intervenções externas. A gente vai falar assim, ao invés de dizer como alguns amigos, me perdoem a crítica, falam que alguns obstáculos são coisas do inimigo, a gente vai pensar assim, não, esses obstáculos estão no meu caminho porque Deus permitiu, que se Deus não permitisse, não estaria. E se Deus permitiu, Ele quer o meu bem. Ele quer que eu aprenda a vencer esses obstáculos para adquirir uma autonomia, uma independência, para me fortalecer, para poder progredir. Quando a gente começa a ter esse comportamento,
a gente vai ter o comportamento também de abençoar tudo que acontece na nossa vida. Porque o otimismo vai fazendo isso com a gente. Então, às vezes a gente pega uma lição tão pequenininha como essa e pode ser que no primeiro momento a gente estranhe, a gente fala, isso aqui é uma brincadeira, né? Porque, pô, espera aí, eu estou atravessando rudes provas, acalma-te e abençoa, como assim? Não, a prova rude, ela vai fazer com que a gente sinta na pele. Eu vou respirar, eu vou procurar pensar por que eu estou passando por isso. O que será que tem na lei de causa e efeito? Será que é uma expiação? Ou será que é uma prova? Eu estou tendo meu primeiro aprendizado com relação a esse tipo de experiência. Seja lá o que for, às vezes é melhor a gente não saber, né? Porque eu vou querer saber se é expiação, se foi decorrência de uma falha minha. Eu sei que eu fui criado simples e ignorante mesmo, e como simples e ignorante eu não tinha saber nenhum, nem moralidade nenhuma no ponto zero. E estou, ao longo das minhas experiências na matéria, desenvolvendo inteligência, moralidade, então, acalma-te e abençoa. Aí o Emmanuel continua, alguma ofensa à vista, o maior aprendizado nosso é o de amar ao próximo como a si mesmo. E nesse aprendizado, a gente vai encontrar pessoas que eu vou querer me relacionar com a pessoa e a pessoa simplesmente ela não gosta de você e a etapa evolutiva que ela está vivendo, ela vai continuar sem gostar de você. Cada vez que você forçar a barra, você simplesmente vai provocar conflitos. Então eu me calo, faço as minhas orações para que dê tudo certo para ela, lembro do capítulo 12 do Evangelho, qual o segredo de aprender a amar o inimigo? Não desejar nem rancor, nem desejo de vingança, nem mágoa contra ele. Se aparecer uma oportunidade de se reconciliar, se reconcilie, se abstém de palavras ou atos que possam prejudicá-lo. Sempre retribuir o mal com o bem, experimentar júbilo ao invés de pesar com qualquer coisa de bom que aconteça com ele. Tudo bem. Alguma ofensa à vista, esquece e abençoa. Amigos desertaram, segue à frente e abençoa. A programação de cada um e o momento de cada um vai ser diferente. Não tem jeito. E é interessante que, já que o Remédio falou de plantas, quem gosta dessa parte, o que acontece? Você vai plantar duas sementes diferentes, elas vão ter o tempo diferente e exigência de solo diferente também. Então, sofres dificuldades, age, serve e abençoa. Por que a dificuldade está aparecendo? Para poder fazer com que eu progrida, para me ensinar a ter resignação, a buscar desenvolver a minha inteligência. Aí o Emmanuel fala assim no final, né? Por nada te revoltes. Muito difícil, né? Sempre tem algum acontecimento que mexe com a gente, tá? Mas vai chegar um dia que não vai ter. Vai ter um dia que a gente vai olhar simplesmente e falar, o que é isso que está em tempestade? A tempestade é lá, não é aqui comigo. E a gente vai conseguir estabelecer essa diferença. Mas, por enquanto, vamos procurar seguir pelo menos esses primeiros passos, né? Desenvolver o otimismo sempre dentro de mim, e junto com esse otimismo a gente vai desenvolver o quê? Vai desenvolver a gratidão. E a gratidão, a gente vai estar sempre abençoando todas as coisas que acontecem na nossa vida. Foi um problema no meu trabalho? Ótimo, vou desenvolver minha inteligência aqui. É problema financeiro? Existem problemas que são de curto prazo, problemas de médio prazo e problemas de longo prazo. Os problemas de longo prazo, eles são verdadeiros professores da nossa vida. Que esses sim vão nos ensinar a ter resignação, paciência e a gente conseguir obter êxito nessas provas aqui da nossa vida. Mas a gente vai começar a pensar assim, o ponto de vista, quando eu me enxergo de fora, como espírito imortal que está representando um papel hoje, usando um corpo como uniforme e tendo experiências que vão me fazer evoluir, podemos ter a certeza absoluta que as coisas serão diferentes.
a gente vai conseguir ter mais calma e resignação, que vai evitar a gente de entrar na loucura e no suicídio. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.